Bem-vindos ao Mago CX, diretamente aqui da Stay, a galera que é muito fera em audiovisual, dá uma olhada no Instagram deles que vale a pena. E hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas do nosso setor é o Rodrigo Vitorni, ele que é diretor de marketing na KNN Idiomas, pai da Sofia, tá louco pra viajar pra Machu Picchu, até trocar uma ideia sobre isso agora há pouco. Verdade. Adora cozinhar, especialmente cortar temperos. O pessoal é muito exótico que vem aqui mesmo, foi muito legal. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Queria que você começasse se apresentando para todo mundo conhecer aí sua trajetória. Obrigado também pelo convite, né, Matheus? É sempre bacana, assim, ser reconhecido, ser convidado para falar sobre coisas que a gente gosta de fazer principalmente, né? E falando do Rodrigo como pessoa e profissional, eu sou um cara que começou a trabalhar assim desde muito cedo nessa pira de fazer negócio, de crescer, de fazer empresas crescerem, né? Trabalhei desde 14, 15 anos com meu pai, ele sempre fazia consultoria de gestão de negócios, coisas. Eu estava sempre naquela de back office, aprendendo termos, tudo mais. Fui evoluindo, fui tomando gosto para coisa. Na faculdade comecei a brincar um pouco, curti muita coisa de marketing, mas não cheguei a cair inicialmente nessa área e acabei abrindo um escritório de contabilidade com meu pai. O que você fez de faculdade? Fiz administração de empresas. Tá. E aí abri um escritório de contabilidade. Tive que aprender contabilidade por osmose, o que foi muito legal porque te dá uma lógica absurda de como as coisas funcionam. Então não é número, é lógica, né? De como a gente arquiteta negócios, faz as coisas acontecerem. E tive aquela famosa crise dos 30. Né? Então nessa crise dos 30 eu tive que me reinventar como pessoa, me reentender. Entendi que era legal o que eu fazia, mas não era o que eu mais gostava. E aí tomei a decisão de cair efetivamente para o que eu gostava, que sempre foi fazer negócios crescerem, marketing, dados, gestão. E comecei a efetivamente ir para essa área. Fui trabalhar com um cliente meu que era do escritório. Né? Eles eram uma empresa da Lituânia, uma empresa gigantesca hoje de hospedagem de sites, que montou ali uma operação brasileira. Como é que chama? Hostinger. Ah, tá. Concorrente de KingHost, de KingHost, Local Web, HostGator. Isso. Legal. Então eu trouxe a operação deles para o Brasil, né? Fiquei lá 7, 8 anos, a gente conseguiu fazer muitos cases muito legais. E depois acabei saindo, empreendi ali fazendo um software específico para CX, onde a gente fazia construção de persona, jornada, usando questão de dados e tal. E depois fui, vou fazer um ano agora em novembro, eu fui ali para a KNN Idiomas, né, onde é uma franchising de escolas de idiomas, onde a gente concorre aí com CNA, FISC, todos esses grandes players ali de escola de idiomas. E a KNN por si só tem um diferencial bem grande em relação às outras. Né? Para a gente, o mais importante ali não é... e talvez esse seja o grande motivo de eu ter me apaixonado assim, pela marca e ter ido para lá. Para a gente, o mais importante é o cliente falar. Não é se ele está falando, não é se ele respeita regras gramaticais, é sim ele está falando, se virando, vivendo, ou seja, o idioma transformando ele em uma pessoa muito melhor. É menos acadêmico, mais prático. Total. Tá. E eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, assim, eu fui pai há pouco tempo, né? Quando falasse assim, eu sou o pai da Sofia e todo pai que é recém-pai, digamos assim, ele é apaixonado pelo filho. Eu sempre tenho tendência a fazer algumas coisas com a Sofia, né? De parafrasear, assim. E uma coisa do idioma que para mim chamou muita atenção e onde virou muita chave para mim foi assim, a Sofia, com 1 ano e meio, 2, ela já era fluente. Ela já falava português. Ela era alfabetizada? Não. Ela se vira. Até hoje. As coisas, uma água e tal. Voa. Fala do Voa. sentimento dela, tudo. Voa. Perfeito. A Sofia, ela é o tipo de criança que a gente sai para jantar, almoçar, ou vai tomar um café, ela olha para a mesa do lado e fica prestando atenção nas pessoas para que as pessoas conversem com ela. Ela é esse nível de intimidade, de ser agilizada. Mas ela não é alfabetizada. Então esse foi a grande chave onde a KNN se diferencia muito de outras empresas. Né? Para a gente é muito mais importante botar o cara em sala de aula, fazer ele começar a falar, seja certo ou errado, mas ele vai ganhando confiança, a experiência do cliente vai fazendo com que ele se sinta empoderado e a regra gramatical vem por consequência. Né? Você acha que como os ganhos são mais rápidos, talvez, ou mais óbvios, você acha que não sei se você tem números para dizer que você tem o modelo, não vou nem falar KNN, mas o modelo de vocês tem mais retenção de aluno? Porque assim, quando eu fiz inglês quando era pequeno, cara, no final nunca aprendi nada. Fiz um tempão porque eu era obrigado a fazer, mas nunca aprendi nada. Então, se eu fosse, talvez, o dono da minha vida, eu teria desistido muito tempo atrás. Sim. E eu fui aprender quando eu morei fora. Então, o modelo em si, por ter ganhos, por você começar a sentir, pô, agora eu escutei uma música, agora eu falei com uma pessoa, agora entrei sei lá, em qualquer lugar. Você acha que esse ganho, esses pequenos ganhos que a pessoa tem fazem ela ficar? Ou...
Eu tenho certeza disso. A gente gosta muito de olhar para LTV, para tempo de que as pessoas permanecem na casa, né? E a gente vê, por exemplo, crianças ficando 12, 14 meses. A gente vê adultos ali, adultos dessa faixa de 18, 24, 25, 35 mais ou menos, ficando 18, 19 meses num contrato estudando com a gente. Tá bom. Então é um período grande, são pelo menos aí 3 livros, 3 trimestres que a gente chama, né? Então a gente entende que sim. E o que a gente vê e a gente gosta muito de falar sobre isso também é mostrar a experiência do cliente com o idioma. Então, se tu vai entrar hoje em qualquer rede social da KNN, no próprio site, a gente está toda hora mostrando alunos nossos que estão indo para fora, que estão se virando, que estão melhorando as suas vidas, porque o inglês foi o meio que fez com que ela se empoderasse mais, abrisse mais porta, e faz bastante sentido, né? A gente brinca muito também com outro conceito, assim, tipo... por que o inglês empodera? Porque ele abre muita porta, né? Vamos fazer um exercício bem simples. Vamos pegar e procurar a experiência do cliente em português e Customer Experience. Cara, a quantidade de respostas, a quantidade de links no Google, no mínimo, é de 100 a 200 vezes maior. Então, o conhecimento em inglês é muito maior. Sim, muito mais amplo. Se eu falo inglês, cara, eu tô na frente de muita gente. Perfeito. Não, eu vejo até com os devs, né? Eu conheci um monte de gente, eu conheço um monte de desenvolvedor que é muito bom e ganha menos, porque o mercado de trabalho dele é o Brasil. Então ele acaba, na média, ganhando menos. E muito cara que às vezes nem era tão bom assim, mas a maioria é bom, que só por ter o inglês ou por conseguir se comunicar bem, começa a trabalhar para fora. E aí, óbvio, trabalhando todo dia para fora, você dá um up no inglês e a coisa vai, né? Aí você fica totalmente livre, né? É proporcional. Uma coisa é eu estudar inglês 2 vezes por semana, outra coisa é eu estudar todo dia, outra coisa é eu trabalhar para uma empresa de fora, outra coisa, como tu falasse, eu fui para Londres, se eu não me engano, isso? Eu fui para Austrália. Para Austrália. Ir para Austrália e ficar 24 horas imerso no idioma. Cara, vai por osmose. Sim. Não, legal. E agora voltando um pouco na sua carreira, né? Você teve um... E eu me identifiquei quando você falou de contabilidade, que eu sou um cara também bem criativo, um cara mais, sei lá, gosta de inovação e tal, mas a melhor cadeira que eu fiz na faculdade... E antes da faculdade eu era bem um péssimo aluno. Mas, cara, eu fui muito bem em contabilidade. Legal. Porque aquilo faz sentido. Cara, aquilo faz total sentido. Eu queria perguntar o seguinte. O marketing, para quem não vive tanto, acha que é uma coisa meio... Não, o cara fica filosofando, não tem muita estrutura. Como que essa lógica de contabilidade te ajudou nas cadeiras que você assumiu depois, principalmente essa de marketing? Como é que... essas coisas se linkam aí como skill para você. Assim, sim. Eu acho que o primeiro ponto, assim, vamos falar de contabilidade / negócio. A gente entende de lógica das coisas. Né? Então, para mim, a grande virada foi isso, assim, entender como as coisas se correlacionam, o que eu mexo aqui impacta lá, o famoso cobertor curto. Né? Quando eu trago ele para cá, o que vai descobrir e como é que a gente vai balanceando essas coisas. E aí, nessa virada que eu falei ali, onde eu tive essa famosa crise dos 30 ali, né? Eu tive que me entender muito mais, e eu comecei a entender algumas coisas, e um ponto para mim, um conceito para mim virou muito a chave, assim, porque é um conceito chamado First Principle Thinking. É um conceito que Einstein, por exemplo, usava. Então, o que ele fala? O que é esse conceito? A gente pega um problema, pega uma situação e vai quebrando ele, vai dividindo ele até eu não conseguir dividir mais esse problema. Exemplo prático do porquê que isso foi importante para mim. Negócio, gestão, fazer a empresa crescer. Eu vou andando para trás, eu chego aonde? Pessoas. Aonde eu não conseguia mais quebrar uma empresa? Em pessoas. Nessa crise dos 30, o que eu fiz? Cara, eu preciso entender de gente. Negócio é gente. Seja gente trabalhando para servir gente, ou seja gente pedindo coisas para pessoas que estão servindo. Então, isso para mim foi a grande sacada, e ali onde eu comecei a estudar muito sobre comportamento de consumidor. Caí em psicologia, cara, que todo mundo que trabalha com CX acaba caindo. E acho que esse é um ponto natural, né? Talvez a grande diferença que eu tenha visto de outras pessoas que eu conversei, que eu já estudei e já trabalhei com, tudo que eu estudei, eu botei uma regra para mim que eu consumiria conteúdos de fora. Então, todos os livros que eu comprei de psicologia, de comportamento de consumidor, de economic behavior, tudo foi em inglês. E, cara, aquilo me deu um up violento. Em frente à galera que só tinha acesso a uma parte do conhecimento que você tinha. Isso. Tá bom. Então, aí é onde eu acho que o contabilidade, o lógica, o first principle thinking, o quebrar um negócio em pessoas entender comportamento do consumidor, e aí eu continuei quebrando. Aonde eu cheguei? No cérebro. O que eu tive que estudar? Neurociência. O que eu tive que descobrir? Que, cara, tem um ponto central, que é o núcleus accumbens, que ali é onde está a jogada.
Se eu ativar essa área do cérebro, eu ativo as sensações de recompensa e aí eu consigo fazer as pessoas entenderem melhor as coisas ou comprarem melhor uma ideia. Então, para mim, foi muito essa jornada assim, de ir quebrando as coisas de forma lógica até eu tentar chegar no mais indivisível possível. E o mais indivisível possível para mim foi o cérebro das pessoas. A gente se comporta de determinada maneira porque o ser humano evoluiu de uma determinada maneira. Então, é biológico. É mais do que percepção, é biológico. E aí, se eu entendo a lógica das coisas, eu consigo trabalhar de forma criativa muito mais assertiva. Boa. Duas coisas que você falou aqui. Então, eu tô bem nesse momento, assim. Eu estudei muito um negócio chamado... como é que chama? Sociologia. Não é sociologia. Bom, vou lembrar o nome. Mas, basicamente, sociobiologia. Tá. Basicamente, eles falam assim, cara, por que ser humano... Por que storytelling é tão importante para as pessoas? Uhum. O ser humano que se depois quando o dia acabava, né, ficava à noite, sentava em volta de uma fogueira e trocava ideia, e um contava, olha, existe um negocinho que é comprido, que se mexe, não chega perto dele, porque ele morde e o fulaninho ali, o Carlos, morreu. A pessoa que não gostava disso, ela tinha uma desvantagem tão grande frente ao grupo que provavelmente ela morreu e não está aqui hoje. Então, pessoas que gostam estão aqui. Seleção natural. Perfeito. Então, tudo você vai entendendo porque o comportamento humano faz alguém estar aqui hoje, a genética aqui. Sei lá, quem não gosta de sexo, provavelmente não tem muitos herdeiros, porque não gostava de fazer sexo. Então, não temos... Por isso que as pessoas gostam de sexo, na média. Eu não tô... Sim. Mas, então, essas coisas começam a entender e falam, tá, então você começa a entender alguns comportamentos, né? Aí, junto com isso, tem um lado da neurociência também, que é dos... Eu não sei se chamam hormônios, eu não sei como é que chamam. Então, ali a dopamina, a ocitocina. E cada um ativa uma coisa diferente na sua cabeça. E cada um... Aí você vai estudar storytelling vinculado com isso. Pô, quando você faz assim, ativa tal. Quando você faz assim, ativa esse que o resultado é tal. Então, por isso que você faz uma história assim, com um gancho no começo, um alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Porque isso vai ativar tal coisa. Essa é a pira. Isso, é legal pra cacete. É muito legal. E o ponto do CX que você falou pô, quem não entender isso... Não ele entende cliente. Exato. Não entende gente. Exato. Por mais que eu seja extremamente criativo, eu vou estar criando algo que eu não sei Desconexo. Desconexo que as pessoas querem. Então, primeiro de tudo, eu preciso entender o quê? Gente. Que é essa quebra que você fez da pessoa. E aí, falando em comportamento do consumidor, economia comportamental... Vamos supor que eu sou um leigo. Tá. E eu queria uma aula rápida, de 5, 10 minutos sua, sobre o que é isso, o que você aprendeu, o que de prático dá para usar, o que fica de regras de ouro, não sei, da maneira que você quiser me explicar, porque eu acho que é bacana trazer quase que um framework para entender essa coisa. Vou te contar um pouco de como foi a minha história é mais ou menos, ela foi evoluindo nesse sentido de pegar uma coisa grande e quebrando e é onde para mim as coisas fazem muito sentido, né? Então, eu cheguei em um determinado momento e precisava entender de pessoas. O que eu comecei a entender de pessoas? Primeiro, essa questão de economia comportamental. Então, cara, não é... Por que um psicólogo ganha um prêmio Nobel de Economia? De novo, vamos na loucura da coisa. Por que um psicólogo que entende de gente ganha um prêmio Nobel de Economia? Aonde a psicologia influencia a economia? Cara, em tudo. Gente é gente. A gente tem ouvido falar aí sobre narrativas, sobre isso, sobre aquilo. Ou seja, discursos, storytelling convencem muito mais do que coisas físicas. Então, no momento que tu ganha uma pessoa, no momento que tu entende o que ela quer e no momento que tu convence ela de que ela vai ser uma pessoa melhor, vai ter um benefício a mais, vai ter uma percepção de valor, né? Que valor nada mais é do que ganho menos perda. Então, se eu tenho mais ganho do que perda, se eu tenho menos perda do que ganho, eu vou criar valor. Então, isso começou para mim a fazer muito sentido. Tá, beleza, vamos entender gente. Quando eu entendo gente, o que eu preciso? Cara, a coisa mais básica que a gente aprende lá no marketing, no CX. Cara, dois frameworks muito simples, ou talvez 3. Persona, mapa da empatia e jornada do cliente. Aonde eu acho que para mim fez muito sentido ter trabalhado com contabilidade, lógica, dentro dessa mecânica. Dentro de gestão de negócio, a gente fala muito sobre OKRs, e a gente fala muito, principalmente na área de growth, de marketing, a gente fala muito sobre uma métrica chamada de North Star Metric. Perfeito. Então, cara, vamos começar a quebrar. Se eu tenho um cliente que precisa de alguma coisa, eu tenho uma North Star Metric maior. No nosso caso, vou parafrasear com a KNN. No nosso caso, o KNN, qual é a nossa North Star? O cliente em sala de aula. Ou seja, se o aluno está em sala de aula, ele percebe valor, ele está evoluindo, ele está ganhando. Se eu não uso, provavelmente eu vou dar churn.
Fato. Né? A nossa principal métrica é faturamento? Não, faturamento é uma consequência do aluno estar em sala. Tá bom. Ou seja, você sempre quebra para a pessoa e não para a empresa. Tá, já começa aí um... Tá, perfeito, Psicologia perfeito, mexendo a perfeito, economia. tá Então, bom. se eu entendo o que a pessoa quer, onde ela vê benefício, vamos falar na famosa frase que a gente ouve que às vezes fica um pouco abstrato, geração de valor. Como é que eu gero valor para alguém? Cara, eu entrego exatamente aquilo que ela quer. Então, vamos pensar um processo de vendas, um processo de marketing. Como eu vou argumentar para alguém sobre um produto se eu não sei para que aquele produto influencia a vida dela? Ou mais do que isso, porque todo produto ele resolve sobre 3, 4, 5, 10 problemas diferentes. Se eu não sei qual é o problema que aquela pessoa específica ela vai resolver. Então eu vou começar um atendimento, ou vou começar a chegar, vamos pensar numa fase de jornada, vou gerar necessidade, vou gerar demanda, eu preciso falar as coisas que as pessoas vão resolver. Então, se eu entendo isso, se eu falo de pessoas, se eu falo o que elas querem, se eu entendo efetivamente como eu tenho que posicionar o meu discurso, eu consigo trazer essas pessoas para dentro, consigo convencer. Então, mais ou menos esse é o framework. Pensando, daí vamos falar de gente. A gente começou a falar fases de necessidade. Desculpa, só voltando aqui. Então, você falou persona, mapa de empatia. Os dois dá para usar juntos. Tá, e aí eu vou perguntar assim, tá bom, vamos chegar, você tem que me dar uma consultoria rápida, como é que eu faço, porque eu preciso conversar com alguém, como é que você fez para descobrir quem é essa persona e descobrir o que elas têm em comum, né? As diferentes pessoas, Sim. Tá. Cara, tem dois jeitos muito simples. Assim. Vamos pegar uma empresa muito estruturada. Uma empresa que ela tem geralmente um RP, que tem um banco de dados, tem um Google Analytics. Então ela tem alguma espécie de dados que tu possa consumir. Cara, pluga na base, vai lá, faz umas amostragens, umas clusterizações. Hoje você pode clusterizar isso na mão com regras próprias. Ou você pode usar uma ferramenta chamada de K-means, que é uma metodologia de machine learning, que ele clusteriza os teus clientes automático para ti. Bom. Então, esse é o jeito, como é que eu posso dizer, tecnológico, hypado de como se faz. Se eu não tenho essa estrutura de dados, ou se eu não tenho essa tecnologia, esse conhecimento de dados, eu vou no básico. Entrevisto os meus 20 principais clientes e entrevisto 20 clientes que deram churn. E aí o que é entrevistar? É conversar com essas pessoas. É perguntar, cara, por que você... Tem uma metodologia chamada Golden Questions. O que essa Golden Questions é? Tu vai fazendo algumas perguntas padrões que já estão lá nessa metodologia. E as pessoas vão te falando por que elas compraram, onde elas ouviram a primeira vez, o que mais motivou elas a decidir na hora da compra, o que motivou elas a não comprar, o que motivou elas a continuar estudando ou continuar consumindo o produto, o que motivou ela a dar churn. Sim. Todas as perguntas ali, legal. Golden Questions. Golden Vou Questions. anotar que eu tô no... É muito legal. É de um pessoal que trabalha muito com essa parte de growth, né? E aí tu começa a quebrar isso e tu vai percebendo padrões. Então, no nosso caso, por exemplo, lá da KNN, o que eu fiz quando eu cheguei lá um ano atrás? Eu peguei o banco de dados deles, que é gigante, tem mais de 103 mil alunos. Né? Comecei a clusterizar isso e percebi que tinham 10 tipos de cliente. Né? E o dono lá da empresa, o Reginaldo, ele é um cara muito sagaz assim com gestão de pessoas. Quando eu cheguei, ele falou um negócio para mim, cara, que a gente que vem da tecnologia, eu vim da tecnologia durante muito tempo, né? Mas vem do CX ou vem dessa área de empreendedorismo, a gente geralmente fala, cara, pega um negócio, pega uma persona, acelera em cima dessa e depois tu vai. Fica muito bom para aquele grupo, né? No caso deles, eles fizeram exatamente o contrário, eles atiram para tudo quanto é lado. E a frase que eu recebi no primeiro dia foi: a KNN vende para todo mundo. Eu assim, cara, deixa eu entender isso. Quando eu peguei os dados, era exatamente isso. Eu já passei por isso, mesmo sabendo e concordando que tá certo, no dia a dia é muito difícil. Muito. Não, Rodrigo, eu não vou nem focar nele. Rodrigo, é isso que tem, quer, não quer, tchau. Não, mas vamos fazer um negocinho. Pô, Rodrigo, tem vários Rodrigos ali, ó, que legal. Sim. O tamanho do mercado, você fica doido, cara. É foda. Tu é se foda. perde em querer abraçar o mundo. É foda. E aí o que a gente tem que fazer? Achar quais são os pontos comuns entre todas essas. Dá para hiperpersonalizar? Claro que dá. Por exemplo, agora a gente está num movimento lá que a gente está construindo, que a gente está chamando do portal KNN, por exemplo. Onde a pessoa que é um aluno ou quem está pretendendo estudar, a gente está inclusive fazendo esse movimento, entregando o aplicativo da KNN de graça para as pessoas, para elas perceberem o que é. E aí a gente vai trazendo ela para uma experiência. É o freemium, você está dando uma experiência grátis para ele poder... Para ele entender o que claro, é. Claro. Né? Para ele entender. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu entregar para o cara e ele perceber que aquilo que eu estou falando é verdade. Eu brinco muito com isso assim, nessa área de CX que tem ali, a gente está falando do funil de aquisição, onde a gente promete valor, ou seja, a gente diz que vai acontecer, mas tem uma outra fase do funil lá que é a entrega do valor. Então não é simplesmente falar que entregar é tão importante quanto. No nosso caso lá, por exemplo, 75% da receita vem da recorrência.
não vem da aquisição de novos alunos. Então, o que a gente tem que fazer? Cara, ser muito melhor na retenção do que na aquisição. Que desde que eu fiz faculdade de administração também na SPM, então se falava muito de marketing e tinha a mesma frase. É 5 vezes mais caro um cliente novo do que manter o que tem na base. E todo mundo sabe disso, mas todo mundo fica doido no cliente novo e não... Mas... Cara, pessoas são padrões. Pessoas são padrões. A gente acha que crescer é botar mais cliente para dentro. Às vezes crescer é reter. E a tua pergunta foi muito legal, cara. Se tem estatísticas, se as pessoas retêm ou não. A gente olha muito para isso, né? Se o cara tá vindo para a sala de aula, ou seja, não porque eu tô falando da EKNN, mas vamos pensar em negócio como um todo. Se a pessoa está consumindo o teu produto de acordo com aquilo que ela falou que queria consumir, ou do jeito que ela queria consumir, a recorrência vem ao reboque. Então, entender pessoas, entender para que elas querem o produto. E mais do que isso, a gente customizar, e vamos entrar na área de CX, né? A gente customizar essa experiência do cliente de acordo com o que ele quer, não de acordo com o que você acha que ele precisa, eu acho que esse é uma virada de jogo gigantesca. Né? Muito bom, muito bom. E olhando assim para o seu perfil e para o perfil do CEO lá da empresa, né? Ele me pareceu um cara tradicional. O cara quer fazer crescer, quer que o negócio vá para frente, Total. quer fazer bem e tal. Mas eu acho que tem um lance que você trouxe, eu não sei o quanto você conseguiu permear isso na cultura da empresa, que é, deixa de olhar para o produto, uma escola de inglês que fala rápido, e vamos olhar para o cliente, né? Então, clusterizar já é o primeiro ponto de começar a olhar para o cliente. Como é que você fez essa migração de uma coisa que talvez não seja tão óbvia no primeiro momento? Cara, eu não precisei fazer migração nenhuma. Tá. E esse talvez foi o grande ponto que eu me identifiquei muito lá com a KNN onde eu estou hoje. Quando eles criaram a metodologia, né, e a gente fala muito sobre metodologia KNN, porque quando o Reginaldo inventou isso, ele teve uma sacada como a maioria dos empreendedores tem. Fazendo um mochilão, conversou com uma determinada pessoa e ela falou, cara, eu aprendi, uma romena, ele sempre conta essa história, né? Como é que eu aprendi inglês? Com um professor que tentou traduzir o inglês para romeno. Que ele me fez pensar o inglês em romeno. Não pensar o inglês em inglês, com regras gramaticais em inglês. Isso deu um estalo nele. Ou seja, primeiro fala errado, mas traduz palavra a palavra. Vira. Depois você muda a estrutura. Isso. Tá. Então, por que eu estou te falando isso tudo? Porque essa cultura de fazer para o cliente... Já começa desde a origem. Perfeito, já está lá. Perfeito. O que eu, Rodrigo, fiz quando eu cheguei na KNN? Eu só estou dando volume nas coisas. Talvez eu estou deixando as coisas mais claras. Porque como eu gosto muito também de dados de gestão, cara, eu não consigo tomar uma decisão com base em achismo. Isso é de mim. Eu, Rodrigo, não consigo pensar, por exemplo, vamos fazer alguma coisa. Vamos, tá, mas qual é o sinal de fumaça que isso faz sentido? O pessoal brinca muito lá, que o Rodrigo sempre pergunta, isso faz sentido? Por quê? Se não fizer, cara... Tem uma outra coisa que eu gosto muito de perguntar pra galera, falar assim pro pessoal. Isso é um problema real ou isso é um problema imaginário? Né? Por quê? Problema imaginário, cara, é muito fácil inventar. A gente luta contra vários dragões invisíveis. Eu acho que. Tu acha que ou tu tens os dados para mostrar que esse problema existe? Não, eu acho que. Cara, então não vamos nem conversar sobre isso porque não faz sentido. Perder tempo. Vamos conversar para talvez estudar se isso é verdade? Pô, vamos lá no time de dados, montar um dashboard específico, entender se essa tua percepção é uma escala? Sim. E, cara, tem exemplos de monte. Pensar, por exemplo, aquela velha briga, marketing, aquisição de lead com comercial, com vendas de sales, accepted lead, sales, qualified lead. A gente gera muito lead, o cara vem e diz, é ruim, é ruim, é ruim. Quando não tem essa cultura de dados, o que a gente ouvia, por exemplo? É muito lead que quer emprego. O motivo de descarte do lead era emprego. O motivo de descarte do lead são crianças que se cadastraram. Beleza. Tem certeza? Tenho. Me dá os dados. Não tenho. Tá, então vamos começar a metrificar isso. Um mês depois, só para resumir a história. Emprego era o 8º motivo de descarte. Criança era o 9º motivo de descarte. É que aquilo falava alto, era um negócio completamente fora, ele usava como desculpa. Mais do que isso. Vamos de novo voltar em gente. Em como as pessoas... Como o ser humano evoluiu e como a mente evolui. A gente geralmente lembra do passado recente. Então, o que estava no passado recente da cabeça das pessoas? Pô, chegou 1, 2, 3 leads. Ou deu um pico num determinado dia, na semana passada, na semana. Então, eu trago o quê? A realidade dessa semana. Mas quando eu escorrego esses dados ou essa realidade em 2, 3, 4, 5, 10 semanas, o que parece um problema gigantesco, não é problema. Então, cara, é um problema real ou é um problema imaginário?
Legal. Se a gente conseguir responder essa primeira pergunta, cara, eu acho que tu já resolveu 90% da coisa. Porque o brasileiro é muito bom de resolver problemas. Sim. Agora, a gente não tem essa cultura de, cara, isso realmente é um problema, isso realmente faz sentido. Muito bom. E aí, então, a gente falou da cultura de cliente que já estava lá. Talvez você trouxe um pouco de metodologia, um pouco de justificativa. Cara, você estava certo, tá? Você fez isso, só vamos pensar desse jeito. Acho que tem isso, né? Legal. E tem a cultura de dados também que você comentou. E essa é mais difícil? Eu te diria que sim. Tá. A outra é mais óbvia. A outra foi só já tava dar lá. nome para as coisas. Já estava lá. Tá. Então, cultura não é uma coisa que se cria de uma hora para outra. Não é uma coisa que, tipo, eu vou mudar isso agora no mês que vem. Cara, demora tempo. E geralmente já está instalada. Uhum. E geralmente as empresas brasileiras não têm a cultura do dado. Tem um CEO que é muito bom, um cara visionário, que muita coisa ele acerta também. Claro. Ele tem um feeling ali muito bom, mas ele... É mais fácil seguir o feeling do que seguir ser chato. Não, vamos lá, a gente mede primeiro, vamos ver. Então, sim trazer a métrica, sim entender o parafuso que eu tenho que apertar agora para a escala mexer num nível gigantesco, isso sim eu trouxe para a KNN. Legal. Agora, a cultura, eu já estava lá, cara. Tá, legal. Então, mostrar para as pessoas o como achar o problema é que tem sido o grande desafio. E aí a gente entra exatamente naquilo que tu falasse, do framework. Cara, o que a gente usa de framework lá? Jornada de cliente. Tem uma North Star Metric, que é a maior de todas, ou seja... Estar presente nas aulas. Estar presente em sala, presença em sala de aula. Dentro da jornada, eu gosto de trabalhar com aquele funil borboleta, ou funil bow tie. Tá, aqui é assim, tá, sim. Isso. Então, a gente tem uma parte de aquisição, uma parte de entrega de valor. E para cada etapa dessa, eu gosto de quebrar, assim, etapa de necessidade, onde a gente está mostrando para as pessoas, falando que existe um problema. Tem uma etapa onde as pessoas estão buscando a solução, buscando mais informação. Tem uma etapa de decisão, uma etapa de compra, uma etapa de primeiro valor, onde eu estou começando a perceber aquele produto, primeira impressão. Uma etapa de primeiro valor, ou seja, eu consegui fazer aquilo que eu queria lá na hora da minha compra. Uma etapa de valor recorrente, onde eu estou fazendo a recorrência, usando o produto. E uma etapa de expansão, que pode ser vender um produto a mais ou continuar consumindo. Então, pensando nessa estrutura de 8 grandes etapas de uma jornada, o que a gente começou a colocar, o que eu gosto de começar a colocar? Uma métrica em cada uma delas. Tá, você tem uma principal, mas você vai tendo as então, intermediárias. eu já tenho um encadeamento. Para mexer isso aqui, eu sei que eu preciso mexer outras 8. Tá bom. Quais dessas 8 eu preciso mexer? Esse é o grande desafio, né? Então, cara, eu posso mexer em todas elas ao mesmo tempo, eu posso mexer só na aquisição, posso mexer só na retenção, posso mexer um pedaço de um pedaço de outra. E aí a gente entra muito na questão de, cara, qual é o baseline? Eu venho da área de growth e isso pra gente no growth é o primeiro ponto. Qual é o ponto de partida? Qual é a baseline? Qual é aonde eu preciso me basear? Porque dali eu vou melhor ou pior. Se eu não tenho nada, é a mesma coisa que jogar dardo. Se eu não tenho uma mira, eu jogo aonde cair, caiu. Tá bom, não sei se tá bom. Não sei. Isso é bom. Não é tem bom referência. Ou ruim. Não tem referência. Sim. Então a gente cria essa referência e aí tu já tens um encadeamento de métrica muito pronto, cara. Pensa o seguinte, olha quão fácil é gerir assim. Eu tenho a principal métrica, que ela é mexida, ou que ela é influenciada por 8 principais métricas. Eu preciso ficar cascateando mais uma porrada de métrica aqui para baixo? Talvez, se eu quiser olhar o detalhe dos detalhes do detalhe. Mas vamos pegar o C-level de uma empresa. O gestor, o CEO de uma empresa. Cara, ele vai olhar 8 métricas. 9 que seja. Ou ele vai olhar só a North Star. Porque ele sabe que da North Star o resto tudo é consequência. Sim. Se está subindo presença, ou está retendo mais, ou está entrando mais aluno. Mas, cara, eu estou entregando valor. Perfeito. Não, muito bom, muito bom. Tem uma outra ferramenta que estão usando bastante, a gente até fez isso no Magos, né? Uhum. Que é a questão de comunidade. Eu acho que para o negócio de vocês funciona bem, né? Ou seja, você cria uma comunidade antes de criar a venda, que você fez um pouco com o aplicativo que você está entregando para as pessoas. Mas além do aplicativo, se você cria essa comunidade e vai colocando as pessoas ali, vai entregando valor antes delas consumirem, a chance de converter, faz evento, faz live, traz alguém que vai ajudar, algumas dicas do inglês para já dar um passo do 0 para o 1. Uhum. Enfim, tem vários trabalhos que dá para se fazer em comunidade que fica muito mais fácil converter esse cara em aluno, porque ele já está... É meio que assim, eu já tô no bonde, o bonde já tá andando, cara, é só eu pagar o ticket ou vou ter que descer aqui. Descer dá um trabalhinho. Então, eu já não tenho o trabalho de embarcar, eu já tô embarcado. Eu acho que
esse jogo da comunidade tem alguns negócios que se usarem faz muito, muito sentido. E que se tu for pegar as grandes empresas, elas começam todas sempre desse jeito. Sempre o cara ganha alguma coisa, né? Vamos pegar da época antiga. Tu ia num supermercado para ter acesso a algum produto. O que tinha nas gôndolas? Um petisco. Um sample lá. Sim. Então sempre é assim, se a gente for pegar as maiores empresas de hoje. Uber, Google, Microsoft. O que Corrida tem? de graça, iFood, não sei o quê. Freemium o tempo inteiro. Por quê? No longo prazo, o cara vai ficar. É que eles fazem os cohorts e falam, cara, o cara que usou 3 vezes... Não é 100% verdade, né? Porque o cara que usou 3 vezes pagando e o cara que usou 3 vezes de graça. Mas se usou 3 vezes... Basicamente, ele vai tá ter... ele já está mais fácil de estar ali dentro. Não vai me trocar por outro. Isso. Então, eu mexo na aquisição. Né? Então, por exemplo, lá na época que eu tinha o aplicativo, eu fazia aquisição de cliente a 98 centavos o lead. Hoje, por exemplo, na KNN, nossa média de lead é 6,36. Então, pensa, pô, é tipo... Barato. Ridículo. Sim. 10%, 15% do valor. Então... Dependendo da estratégia que tu usa para botar para dentro, tu consegue encher muito a base, óbvio. O cara que entra, às vezes, com gratuito, ele tá mal acostumado, né? Ele quer o grátis, quer o desconto. Mas aí vem como a gente trabalha esse tipo de comunicação, como a gente vai mostrando para ele que aquilo era uma parte da solução. E a solução paga, ela é infinitamente mais produtiva, melhor, vai trazer muito mais valor para ele, seja mais benefício para a vida dele, ou seja menos dor para ele. Boa. E a questão, então, de dados tem tudo a ver com o feedback do cliente, né? Porque se você tem dados estruturados, você precisa alimentar. Eu acho que o feedback ali é importante. Como é que vocês fazem essa parte de feedback? Como é que... Cara, a métrica mais simples de todas e que acho que todo mundo deveria usar, NPS. Pô, faz NPS, cara. Tipo assim, é uma metodologia que funciona. É no app? É ao vivo? Como é que é? Não, a gente manda hoje via e-mail, tá migrando pro app. Né? Então a gente manda via e-mail e faz essa pesquisa e metrifica isso. A gente faz isso não só com o cliente, mas com os franqueados. Né? Hoje, tô falando muito mais em KNN, mas enfim. O modelo de negócio tem 2 grandes centros nossos, né? Então a gente faz 2 NPS. Mas, cara, dependente de quantos clientes tu tem, pô, faz o NPS, é simples, é fácil, tu faz num Google Sheet da vida, faz em qualquer coisa. É muito fácil calcular, é muito fácil interpretar, e aí tu começa não só a ter um número, mas tu começa a fazer os cohorts que a gente estava falando. Então, pô, quem são os meus detratores? Ah, são esses caras aqui. O que esses caras estão falando? E aí eu gosto de fazer o NPS, não só o NPS puro por si só, dá a nota. Não, dá a nota, cara, justifica isso, e a gente vai enfiando mais algumas perguntas lá, por exemplo, faz um NPS de quem acabou de entrar. Cara, qual foi o principal motivo que levou a comprar? Vamos para um outro cohort. O cara não fechou. Qual foi o principal motivo que te levou a não fechar? Entre nós e o concorrente que você já fechou, por que você escolheu ele e não a gente? Então, é muito fácil ouvir cliente. Principalmente com essas metodologias que a gente tem hoje. E-mail, WhatsApp, Google Meet, cara, é muito fácil. Só que aí a gente tem uma visão macro. Né? Eu posso querer sofisticar isso muito mais e fazer as famosas conversas com os clientes. Né? Só que aí tu precisa de um time dedicado. Então, entre o ideal e o real... E o factível? Faz o real, cara. Sim. Se o momento é fazer via planilha, tabular de um jeito simples, mas entender o que o cliente está querendo te falar e melhorar a jornada do cliente como um todo, cara, faz o factível. Deixa para fazer o ideal conforme a base vai crescendo. Né? Conforme tu vai mostrando que a tua área ou de marketing ou de CX, hoje está muito meio que... as coisas muito permeadas. Né? Muito misturadas. Seja se você está no marketing, numa área de CX, o que quer que seja, mostra que aquilo está dando resultado. Sim, você falou do permear das coisas, né? Hoje muito o formato do T como carreira, você tem que entender de growth, de marketing, de CX, de cliente, coisa. de atendimento, e aí você vira bom em uma vertical, mas o todo você tem que entender. Não dá para você ser um cara de vendas hoje que não sabe o que acontece do outro lado. Não, eu sei que chega lead aqui. Cara, não cabe. Não cabe mais. Sim. Ou você entende bem o que está acontecendo, até para você poder conversar com o time e falar, galera, vamos por aqui, isso aqui não está funcionando, tal. Ou você vira um profissional bem pior, bem menos... E esse é um grande desafio dessa nossa área de CX, né, cara? A gente acaba querendo meter o B dele em tudo, né? Lá em Floripa a gente tem muito essa expressão, né? Meter o B dele, meter o dedo. A gente acaba querendo meter o dedo em tudo. E, cara, tem que ter muita disciplina, né? Para entender, tipo, pô, não dá para mexer tudo ao mesmo tempo, toda hora. O que a gente vai fazer primeiro? Qual é o principal problema? De todas essas 8, 9 métricas que a gente tem como principal, qual é a que está pior? Né? Esse é o grande desafio, eu acho. Porque quando tu começa a dar foco nas coisas, é intensidade. Né? A gente falou ali, por exemplo, do inglês.
Se eu estudar 1 hora por dia é uma coisa, uma vez por semana é outra. Se eu estudar todo dia é outra coisa. Se eu fazer um intensivo é outra coisa. Se eu pegar o avião e me jogar na Austrália e morar lá 6 meses, cara, é outra intensidade. Perfeito. Então, o foco e a intensidade acho que é um ponto muito chave. E aí a gente não está nem falando só de gestão, de CX, a gente está falando mais de gestão e de pessoas, né? Sim. Então, acaba, de novo, botando o B dele em quase tudo, né? Quando você tem tanta informação do cliente, está monitorando para ver, existe alguma proatividade que vocês tomam em, pô, vou esperar o cliente me ligar ou eu vou tentar fazer alguma coisa antes para ligar para ele, fazer alguma coisa proativa? Como é que vocês têm? A gente está estruturando muito isso agora, tá, Matheus? Como eu te comentei, assim, principalmente na KNN, né? Onde eu cheguei, a gente está montando algumas estruturas e aí muito do nosso, que a gente começou a enxergar agora existem sinais, né? Então a gente tem lá o que a gente chama das 4 retenções, né? A retenção comercial, a retenção financeira, a retenção pedagógica e a retenção administrativa. Então, o que a gente trabalha nessas 4 retenções? 2, 3 indicadores que vão sinalizar se o cara vai dar churn ou não. Então, antes de o cara dar churn, tu começa a perceber, opa, aqui tem fumaça, aqui tem cheiro de churn. Você não pagou um boleto, não foi na aula, o que são essas métricas, só para a galera As poder... 2 principais, tá? É não ir em aula, né? E ir em aula tem algumas que são consequências, por exemplo, entregar tarefas e tudo mais, e a não estar pagando boleto também. Então, essas são as 2 que a gente mais olha. Então, se o cara não vem 2 vezes consecutivas, cara, 70%, 80% de chance que ele vai dar churn. Né? E a gente tem umas métricas lá que diz se o cara falta 2 ou 3, 98% ele deu churn. Né? E a gente faz a engenharia reversa, né? Entendendo os clientes que saíram, qual foram os cases. E a gente montou a métrica exatamente isso. Cara, qual é o padrão entre os clientes que saíram? Não vir em aula, não pagar boleto. Quanto? O cara que não vem 2, 3 vezes na aula, ele vai em 98% das vezes da churn, então a gente não pode deixar o cara faltar, porque tu acha, por exemplo, que a KNN tem um serviço lá que a gente chama de aulas de reposição gratuita. Porque ele não se sente, puta, já perdi, agora eu vou ficar meio para trás, você traz ele junto. Vamos falar num concorrente nosso, Duolingo. Pô, Duolingo eu não pago nada, vou aprender o idioma. Pode ler qualquer material sobre Duolingo. Por que as pessoas desistem? Porque elas não conseguem perseverar. Ela falta a primeira, falta a segunda. Tipo, todo mundo tem BO no dia a dia. O cara deixa de fazer a primeira, a segunda. Já fiz, esquece e tal. Já perdi mesmo. Academia. A gente compra lá o pacote de 6 meses. Vai a primeira semana, vai na segunda certinho. Na terceira semana, foi chamado para uma reunião de última hora. Hoje eu não vou malhar, hoje eu tô cansado e não sei o quê. E aí tu fez o primeiro mês, os outros 5 tu só pagou e não usou. Sim. Esse é o grande desafio. Então tu começa a entender o quê? Por que o cliente não está vindo e começa a agir de forma assertiva para trazer o cara de volta. Esse é o trabalho que vocês estão fazendo agora. Isso, exatamente. Legal. Então essas métricas estão todas identificadas e agora pegando esse conceito de portal e tudo mais, a gente acelera a comunicação. Por que a gente está fazendo isso? Porque, por exemplo, o brasileiro tem muito essa cultura de WhatsApp. Né? Então, cara, quem está trabalhando em cima da API oficial do Meta ou tem muita grana ou está jogando muita grana fora. Né? Porque é muito caro. No nosso caso, por exemplo, a gente fez um estudo lá, se eu precisasse conversar com todos os alunos todo dia, ou conversar com um aluno todo santo dia... É inviável. O ativo deles cada vez está pior. Eu precisaria aumentar a mensalidade em R$19. 18 e pouco, R$19, vamos arredondar. Só para bancar essa comunicação. Só para bancar a comunicação. Então, o que a gente está fazendo? Cara, se eu pego 19 vezes 103 mil alunos, olha a porrada. É muito mais fácil eu montar uma estrutura interna. Então, a gente está indo para app, a gente está montando essa comunicação toda via, que a gente chama de chat KNN. Né? Dentro do app. Dentro do app. Né? E aí a gente zera o quê? O custo da comunicação. Não zera porque tem lá a estrutura de cloud, tem o DevOps, tem o desenvolvedor, mas, cara... Comparado com os R$19 por aluno, não é nada. É nada. Legal. E essa parte do produto, existe aquele termo, né? Product-led growth. Vocês estão usando? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que é? É isso. Tá. De novo, já existia isso dentro da KNN, eu só estou talvez acelerando, trazendo um pouco mais de metodologia para isso. Mas vocês não tinham aplicativo antes? Tinha um aplicativo, mas ele era mais limitado. Então, o aplicativo já existe há uns 3, 4 anos, né? Só que ele era mais limitado no sentido da pessoa consumir algumas coisas. Não tinha, por exemplo, o chat lá dentro. Tá. Né? Então, o que a gente está fazendo? Entendendo que, por exemplo, principalmente no ano que vem, o nosso grande desafio é comunicar com a ponta que a gente está falando. Né? Ou seja, falar com o cliente, antecipar todas as coisas. Então, esse cara não veio para a aula, esse cara não está fazendo a tarefa, esse cara não está acessando o portal, esse cara não está... A gente tem um teste de inglês lá que é muito legal, cara.
que ao invés de tu fazer uma prova selecionando as opções, a gente pede para ler uma frase. Uhum. Né? E aí tu fala essa frase e grava. E grava. Uhum. E a gente analisa isso. Então, o mais simples de todos são 5 perguntas. A pessoa responde isso e no final sai uma análise de entonação, proficiência e tudo mais. Então, o cara não está fazendo os testes ou não está evoluindo durante os testes, cara, tu começa a dar sinal e aí tu começa a acelerar o cara. Ou tu acelera o aluno, ou tu acelera, por exemplo, o professor dentro de sala de aula. Então, para olhar aquele aluno. Sim. Então. O que vocês estão usando de IA, tanto para conversar com o aluno, quanto para fazer esse tipo de teste? Ou por enquanto nada? Como é que vocês estão fazendo essa... Tamo. Não deveria falar, mas vou falar. Tá, se você não puder, fica... Não, fica tranquilo, é uma brincadeira. Mas assim, o que a gente tem feito, né? A gente tem um volume gigantesco hoje de aquisição de cliente. Então, a KNN, em média, capta 66 mil leads, 63 mil leads por mês. Nossa. E a gente não consegue dar conta de trabalhar todos esses leads. Né? Então, por que a gente está indo para essa questão de inteligência? Para resolver um problema real. Que problema é não conseguir conversar com todos os leads. Então, a gente está usando ChatGPT e Gemini justamente para atender e tentar agendar. Tá bom. Nosso primeiro grande desafio, nosso primeiro case de sucesso é a inteligência artificial consegue conversar com um lead do mesmo jeito que um atendente faria e consegue pelo menos agendar para esse cara ir na escola ou fazer uma reunião via WhatsApp. E a gente está conseguindo ver que sim, está começando a fazer sentido. Não na escala que a gente precisa, mas, cara... não com a efetividade do humano, talvez, não sei. Eu te diria, cara, que às vezes até é melhor. Tá, legal. Por quê? A gente começa a ver o que está acontecendo. Então, no momento que tu tens um chat e que tu tens acesso àquela conversa, tu começa a ver o que está acontecendo. No momento que tu tens uma conversa que é feita em qualquer lugar ou que não é monitorada, tu não começa a perceber o que está acontecendo. E aí tu não melhora, tu não entende nem o cliente e tu não entende nem como o colaborador está trabalhando. E, cara, não tem nada a ver. Muita gente acha isso, né? Pô, não pode ouvir conversa, não pode ler conversa. Ah, tá espionando, é invasão de privacidade. Não, você não sabe nem quem é a pessoa que, dos dois lados, não importa Sim, quem as pessoas criam uns monstros que não existem. Cara, se você tem a cabeça boa, no sentido de, pô, vamos entender se tem algum problema aqui, resolver, chamar e treinar a galera, pega um atendente, 20 atendimentos que ele fez, leu as conversas, tu vai achar problemas padrões. Chama ele para uma sessão de feedback, famoso one-on-one, coloca isso de forma clara, ó. O padrão de atendimento é assim, tu estás fazendo assado, acho que precisa melhorar. Passando essa informação errada, você não está usando, sei lá, uma linguagem mais cordial ou muito coloquial, enfim, qualquer coisa que seja. Perfeito. O básico. Sim. O básico bem feito. Não é para criticar o cara, é para melhorar ele. Exato. Muito. E aí ele vai ganhar mais dinheiro. Vou falar a palavra, não sei se pode, mas eu vou falar porque eu acho muito boa. Não é feedback, é feedback. Perfeito. Tem uma diferença gigantesca, cara. Gigantesca. E aí, para esse lead, vocês usam o WhatsApp para falar com ele? Hoje sim, tá. Né? Porque o brasileiro por si só está muito acostumado com o WhatsApp. Né? Então tem umas estatísticas que mostram 99, não sei quantos % dos celulares instalados no Brasil tem WhatsApp. Né? Então não tem como negar que hoje o brasileiro fala através do WhatsApp. A gente tem métricas lá de atendimento, por exemplo, de ligação. A gente liga por uma linha normal e a gente liga como se fosse uma ligação por dentro do WhatsApp. Tá bom. Essa taxa de atendimento é infinitamente maior. Porque a ligação normal o pessoal tende a... Não sei como é o teu celular, mas, por exemplo, eu uso... Não, para mim é... Eu uso o Android, por exemplo. O meu celular no Android, ele aparece uma tela vermelha... Dizendo possível fraude. Cara, eu vou atender esse telefone? É óbvio que não. Só que quando eu ligo por dentro do WhatsApp, não aparece nada. Legal. Muito bom. Isso é CX. Sim. Até pensar nesse tipo de coisa. O WhatsApp, ele bloqueia bastante também, né? Ele é bem... Sim, você tem que tomar cuidado. Você tem que saber como fazer. Tem uma... Mas você não está fazendo o famoso cold call. Sim. Né? No nosso caso, a gente captura o lead de uma conversa prévia. Ou é através de um anúncio num YouTube, numa rede social, quer que seja, ou através de uma interação física com as pessoas. No nosso caso, a gente é muito bom do olho no olho. Né? Então, captar o lead através de ações de rua, para a gente funciona muito. Na rua? Na rua. Ou seja, o antigo também funciona. Não é só o YouTube, não é só o Instagram. No nosso caso, funciona no mínimo 3 vezes mais. A nossa proporção de lead hoje é 63 mil oportunidades, 63 mil leads criados, 13, 14 mil leads do digital, o resto todo é offline. Pô,
Legal. O básico, bem feito. Perfeito, Funciona. perfeito. Não precisa inventar a roda, né? E na parte de... não precisa também dar detalhe, tá? Mas na parte de corrigir ou medir o quanto aquele aluno está melhorando, vocês também estão conseguindo fazer de forma automatizada? Ou ainda não? A gente está mais incipiente com relação a isso. Tá, né? não é algo... Então, a gente tem um processo aí, vamos usar termos que a gente está acostumado a usar no marketing, nos negócios. A gente tem um processo de transformação digital acontecendo. Né? Então, as escolas já estão evoluindo muito mais nessa questão de botar presença para dentro, botar aula e tudo mais. E a gente começa a ver alguns indicadores e achar alguns padrões. Todas elas fazem? Não. De 410 escolas, por exemplo, que a gente tem, 340, 350 já estão nesse processo de automatizar tudo, usar as informações do jeito que precisam. Tem uma rebarba ainda que a gente precisa ir trabalhando. E é um processo que vem acontecendo há 2, 3 anos. Sim. Né? Não, eu digo no teste em si, naquele que você fala, né? Você fala 5 frases. Aquele você tem gente para olhar ou você já consegue... ter ajuda? A gente usa hoje ele é bem recente, tá? Ele é novo. Ele é bem recente. A gente criou ele em fevereiro, testou março, colocou para rodar em abril e colocou para resolver um case, que é a aquisição de cliente. Então, o que a gente tem visto hoje? E é o que a gente mede, tá? A pessoa vem, faz o teste e a gente faz uma abordagem comercial de acordo com o resultado do teste dela. O teste é muito mais, por enquanto, não é para medir o aluno dentro, é para medir o... Isso, a gente está começando agora com o portal. Então, esse portal a gente lançou faz 3 semanas, por exemplo, né? E o teste está indo para dentro dele agora. É uma outra versão de teste e aí sim a gente consegue comparar se o cara está evoluindo e as lições vão ter check-ups de testes também. Porque é muito legal. Esse teste é muito rápido de fazer, né? Cara, engaja... É muito legal. Tem que parar e ficar fazendo múltipla escolha. Aí você, foda-se. E tu quer ver uma coisa muito legal, né, cara? Assim, entra numa sala de aula que tem 8, 9, 10, ou sei lá, uma empresa que tem um setor lá com 2, 3, 4, 5 pessoas. Uma delas começa a falar, os outros vão começar a olhar, o que esse cara tá fazendo? Que loucura é essa? Daí tu explica, não, fiz um teste de inglês, essa é a minha nota, tal, não sei o que. Vou fazer o meu também. As pessoas começam a brincar, a jogar. Sim. Uma coisa que a gente percebeu é muito isso, assim, quando um faz, ele leva mais uns 3, 4, 5 junto. E aí as pessoas começam a comparar. E aí começa aquelas brincadeiras, eu tirei 8, tu tirou 7, eu sou melhor do que tu. O desejo é chegar no nível do Spotify, né? Total. Que é o cara postar lá, o meu teste deu 7, meu teste deu tanto. Total. Esse é o sonho de... Total. É muito difícil, esse case é incrível, né? Boa. E hoje o modelo, então, é vocês têm escolas franqueadas, mas com o produto se pretende fazer também um B2B, vender esse produto para outras escolas? Como é que é a ideia? Cara, até onde eu tenho acesso a informações, não. Não, eu também... Até onde eu tenho acesso a informações, não. Os donos da KNN, né, uma empresa familiar, eles são, cara, extremamente empreendedores, né, extremamente agressivos, e eles gostam muito daquilo, vivem o negócio, querem perpetuar isso por um bom tempo. Tanto que a nossa grande meta agora, né, para o ano que vem, ou para os próximos... A gente tem uma meta de 6 anos, tá? Só para tu entender um pouco assim, o jogo que a gente está jogando. A gente tem uma meta de 6 anos, até 2030, a gente dobrar a quantidade de pessoas que falam inglês no Brasil. Pô, ousado. Muito ousado. Né? Muito ousado. Como é que a gente vai fazer isso? Tem N jeitos de fazer. O principal é através do portal. Então, o portal é uma ferramenta para eu chegar lá daqui a 4, 5, 6 anos. E para conseguir medir também, né? Com esses testes, por exemplo, você consegue medir se estão... esse cara chegou no nível que eu considero falando inglês. Pum, passou. Tá. Então, o primeiro caminho é isso. O segundo caminho é o quê? Aumentar esse volume do microfone. Então, a gente precisa falar mais para mais gente, que esse é o nosso grande desafio. A gente realmente está a fim de fazer isso. Não é papo de propósito, não é papo de nada. Né? A gente chegou lá porque... Ano passado, o dono da empresa teve um problema de saúde bastante complicado e deu aquela virada de chave como muita gente dá. Cara, eu tive na beira da morte, eu vi que, eu já tô bem financeiramente. Não é a grana. Não é mais grana. Eu preciso deixar um legado maior. Sim. E o grande legado dele, que a gente vai construir agora, é justamente isso, dobrar a quantidade de pessoas que falam inglês no Brasil. Por que isso é tão importante? Porque tu começa a correlacionar pesquisas, e aí vamos voltar para o começo da nossa conversa, tu começa a correlacionar algumas pesquisas sobre desenvolvimento econômico, sobre criatividade. Existe uma correlação, não uma casualidade, uma causalidade, mas existe uma correlação entre alto nível de desenvolvimento de inglês, ou seja, falar inglês proficiência muito boa, e o país ser desenvolvido. Pega, por exemplo, Suécia, Dinamarca. Norte da Europa, os caras, todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês. O padrão é ter que falar inglês. Aqui no Brasil também deveria ser assim. Eu te diria que é assim, ter que falar inglês. Mas a gente tem um sistema errado
de aprender. A gente tenta aprender inglês pela alfabetização. Não como a Sofia aprendeu, como eu aprendi, como tu, falando. Então, o nosso grande desafio é esse, né? Como é que a gente vai chegar lá e a gente vai construindo e vai entendendo e vai metrificando as coisas para que a gente consiga efetivamente entender, pô, estamos fazendo a diferença na vida das pessoas, estamos chegando onde a gente precisa. E isso junta muito com uma coisa que eu sempre falei. Você pega sei lá, qualquer pessoa, não interessa, um serralheiro aqui no Brasil. Pega ele aqui, ele ganha X. Aí você fala assim, bom, então ele produz pouco, não é um cara tão bom porque ele ganha pouco. Tá bom, aí você pega ele assim e faz assim, ó, e coloca sei lá, no norte da Europa, coloca na Austrália, coloca em qualquer lugar, um país envolvido. De repente ele vale 5x, 10x. Olha que merda que é essa. Então, o problema não é a pessoa. Não. O problema é que a oportunidade que ele tem no lugar que ele tem, por uma CLT, por toda essa... Enfim, eu sou bem... Eu pacto muito essa tua ideia, tá? Eu sou bem radical. Que tá ferrando todo mundo. Ou seja, se eu consigo dar o inglês para ele, ele pode migrar. Ele tem muito mais facilidade. Ele pode trabalhar para fora. Ele pode... Hoje em dia, eu tô vendo os atendentes de McDonald's, não sei de onde, sei lá se é McDonald's ou não, serem virtuais. Então, o varejo já não precisa de alguém físico ali. Sim. Eu tenho alguém, uma tela falando comigo que o cara vai me ajudar. Então, você habilita ele a ter várias oportunidades. Eu nem vou saber quais oportunidades tem, mas várias outras. E que ele vai enriquecer. E que ele consegue meio que quebrar essa cadeira que tá prendendo ele aqui e jogar para fora. Cara, animal. Eu acho, puta, um baita propósito. E quando você vê um propósito que é muito bom do jeito de vocês, muito bom não porque é bonzinho, mas porque faz sentido. E porque vai alavancar muito o negócio também, assim, ele é bom para todo lado, é muito legal. É assim, bom para todo mundo. Precisa encontrar uma métrica... É bom para todo fantástica, mundo. Fantástica. É bom para todo mundo. E esse é a grande chave de fazer negócio. Tem que ser bom para todo mundo. Não precisa extorquir todo mundo, cara. Não, quando você faz uma troca voluntária... Então, vamos lá. Eu gosto de usar sempre esse exemplo, né, do celular. Então, eu vou lá comprar um celular. Eu nunca vou até um shopping, eu nunca vou para meu tempo, olhar na internet, vou procurar assim, onde tem R$1.000 para eu comprar? Aí eu vou, pesquiso, vou até o shopping, pago estacionamento, para trocar R$1.000 por R$1.000. Não faz sentido. Sim. Eu fico com R$1.000 em casa, se é uma troca que empata, não vou fazer. Agora, com o celular eu não faço isso, ou com qualquer outro produto, né? Então, eu vou pesquisar, olhar, falar, puta, esse celular que eu quero. Aí eu vou até o shopping, vou lá e troco. Ou seja, você, lojista, tá me vendendo uma coisa que para mim vale mais que R$1.000, porque se não valesse, eu não ia me esforçar para trocar. E você que tá vendendo, R$1.000 vale mais que o produto. Porque senão você também não montaria uma empresa, abriria CNPJ, você ficava em casa parado. Ou seja, a livre troca entre dois indivíduos, quando é livre, enriquece todo mundo. Sim. Então, um país com mais trocas, ele gera mais riqueza entre as pessoas. Ou seja, você conseguindo mais alunos não é porque você é bacana, não é porque você é bonzinho, é porque, cara, alguém viu valor naquilo. A não ser que você engane as pessoas. Aí tem Quem chega num nível como a KNN chegou, como grandes empresas chegam, a gente não chega lá enganando as pessoas. Não vai longe. Não tem como, o cara sobe um pouquinho e já quebra, já vai embora. Perfeito. Mas é isso. Então, assim, quando a gente vê uma empresa que cresceu muito e a pessoa ganha muito dinheiro, é porque ela fez muito bem para aquela sociedade. Eu lembro de uma reportagem do David Vélez, lá do Nubank, que ele falou, vou doar minha fortuna quando eu morrer, qualquer coisa assim, 1/3, sei lá quanto que, não importa o valor. E aí eu acho que até escrevi, eu pensei, falei assim, cara, ele pode doar 10 vezes mais esse dinheiro. O bem que ele fez para uma população, abrindo uma empresa e ganhando muito dinheiro, é muito maior do que a doação que ele pretende fazer. Ou seja, ele já fez esse... Ele carregou um monte de gente junto. Cara, você tá louco? O que tem de gente que hoje um monte de gente não tinha banco, ou pagava taxa, ou não sei o quê, e o cara entregou um produto que é fantástico e tá ganhando dinheiro pra caralho. Então, eu acho que no Brasil tem uma visão de quem ganha dinheiro muito ruim. Sim. O que as pessoas geralmente pensam? Tá vendendo droga. Né? É o ditado popular. Eu acho que se você não se vincula ao Estado para vender, porque der um outro problema, mas se você faz livre associação com as pessoas, e você enriquece fazendo isso, é que você fez bem para muita gente. Sim. Cara, olha o que o Excel e o Windows fez de... Porra, olha o que cada indivíduo é mais produtivo hoje. Beleza, tem a IA, mas na época que não tinha, o que foi produtivo aquilo? Sim. Pesquisa do Google, cara. Absurdo o que foi produtivo, que ajudou um monte de gente, o que ajudou a encontrar o Mercado Livre. É barato, é fácil encontrar. Antigamente, eu tinha que ligar para um cara, eu não sabia se tinha, não conseguia comparar. Então, assim, é um monte de empresa que cresceu muito porque fez benefício. E aí, quando a gente volta lá para trás, né, pensando numa tribo,
a diferença é que não tinha dinheiro, mas aquele cara que caçava melhor, aquela mulher que colhia fruto melhor, ela tinha uma benesse ali dentro, Sim. que as pessoas viam valor nela, ajudava aquela tribo. Sim. Então só foi substituído a confiança que existia ali por dinheiro. Então é uma mera... Só mudou só o quê? mudou Só mudou o quê? O meio. Isso. E a velocidade e a escala. Isso, perfeito, perfeito. Continua sendo o quê? Gente vendendo pra gente. Gente conversando com gente. Perfeito. Gente convencendo gente. Perfeito. E aí, se a gente entende como as pessoas se comportam, se a gente entende como o cérebro está programado para reagir, para decidir, cara, tu faz marketing, tu faz negócio, tu faz CX, faz tudo, cara. Porque no final, é como você falou, tudo tá correlacionado também, né? Você tá lá para Total. vender, você tá lá para trazer alunos, tá lá para reter o cara, e todas as áreas, cada um olhando de um jeito, mas todo mundo com o mesmo propósito. Não tiver aquilo, não funciona. Rodrigo, puta, que baita papo, adoro gente que tem essa visão mais ampla mesmo da coisa, que entende que não dá pra não. Eu sou um ótimo vendedor, eu entendo de vendas. E que tem uma visão, puta, não, eu tenho que pesquisar isso, pesquisar aquilo, juntei isso com aquilo, que em teoria não tem nada a ver. Você fala, contabilidade e marketing, não é nada a ver. Como as pessoas fazem essas conexões, então, assim, acho que é um baita exemplo, por tanto do ponto de vista prático que você deu aqui, quanto dessa parte toda de esse arcabouço que você construiu por trás para chegar onde você chegou. Então, cara, queria agradecer e parabenizar. Obrigado. Muito bom. Obrigado, cara. Show. Valeu.